Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 8, as motivações do ministério de Paulo. Amados, na aula passada, no tópico 1, o ministério apostólico, nós recomendamos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 4, e foi tratado os seguintes assuntos. Qual a evidência do pregador honesto ao proclamar o evangelho? O que é o cristianismo segundo a interpretação de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7? E hoje, no tópico 2, a motivação da esperança. Recomendamos a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo descreve aqui, amados, o caráter e as circunstâncias do seu ministério. Ele experimentou muitas aflições, mas recebeu força divina para suportá-las, porque fixou os olhos pela fé na realidade espiritual. Ele começa da seguinte maneira: a morte não aterroriza o cristão. Paulo é servo de Cristo, porém vê a morte como um fenômeno real. Para ele, morrer significa habitar com Deus, no versículo 8. Observe que Paulo diz: se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, aqui no versículo 1. Entenda, o tabernáculo terrestre é o corpo, e este está sujeito à morte. Mas a expectativa do apóstolo é outra, completamente diferente. Ele busca, estar com a vida na espera de ver a Deus, o seu corpo, e que seu corpo seja transformado. No versículo 2 ele fala, revestido da nossa habitação celestial. Já no versículo 4, ele declara que enquanto estamos no corpo, suspiramos com grande anseio, gememos angustiados por nossa casa celestial. Amados, Paulo ele ansiava pelo tempo em que não haveria mais pecado, dor, sofrimento ou mágoa. Estar com Cristo era o clamor do seu coração. Sua confiança e firme convicção era que ele passaria a estar imediatamente com o Senhor. Amém? Então, observe. Em que Paulo se baseava a sua confiança? Ele nos diz ali no versículo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Então, Paulo diz que Deus lhe deu a garantia do Espírito Santo no seu coração. E lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 27, diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Entenda, amados, o Espírito Santo habitando em Paulo, fê-lo saber que a terra já não era mais o seu lar, a sua habitação. Paulo, portanto, exclama, no versículo 9, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Amém? Tudo quanto Paulo quer é obter a aprovação de Cristo, seja aqui no serviço dele ou no céu com Deus. Amém? E aqui, amados, um ponto que deixa muita dúvida para os cristãos. Tá? A questão é a seguinte, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo? Versículo 10 e 11. Afirma, versículo 10, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E no versículo 11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então, observe, Paulo tinha a perfeita consciência do fato de que, um dia, ele e todos os demais cristãos teria que comparecer diante de Cristo para prestar contas pelos atos realizados através do corpo. Tá? A maioria dos cristãos, o juízo dos crentes é visto como
um alegre dia de distribuição de recompensas ao cristão. Mas o ponto não é bem isso, não, amados. Mas o que está na Bíblia, nesse sentido, é algo muito solene, que chama a nossa atenção, que deve ser infundir paixão em nossas orações, dedicar em nosso serviço e em nosso viver diário. Entenda isso. A coisa é mais complexa. Duas outras passagens que lançam luz também sobre esse assunto. Romanos, no capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 12 a 15, diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Amém? Então, quanto ao julgamento das obras do cristão, notemos que todos os crentes terão suas obras avaliadas. Paulo não diz alguns, mas importa que todos nós compareçamos. Entenda isso, amados. Haverá um dia de prestação de contas para todos. Todos os cristãos são responsáveis pela maneira com que se comporta com o trabalho que o Senhor deu para cada um de nós. Amém? O crente não será julgado quanto à salvação. Os pecados do crente foram perdoados quando da sua conversão, o que o isenta da condenação eterna. Mas entenda, ele não será condenado como o mundo, como diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Mas o crente é responsável pelo modo como tratou a graça de Deus que lhe foi concedida depois da conversão. Deve, portanto, enfrentar as consequências dos seus atos no que diz respeito ao galardão ou à perda do mesmo. Amém? O crente será julgado por seus atos. 2 João, no versículo 8. Amados, entenda aqui que o 2 João ele só tem um capítulo, então a gente só faz menção aos versículos, ok? Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Amém? Observe. Serão, pois, examinados os atos e as obras dos crentes. Novamente, eu estou repetindo, para você entender isso. O resultado será galardão para alguns e perda dos mesmos para outros. Para o cristão que não é fiel nas suas obras, haverá o dano. Ver-se que o propósito desse julgamento não é a declaração de condenação, mas sim uma avaliação da fidelidade do cristão, do crente. Amém? A atitude do cristão deve ser de temor, versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens. Então, Paulo desempenha com a máxima seriedade o ministério que lhe foi confiado e procura seguir sua vocação com sobriedade, oração e piedade. Amém? É um exemplo, amados, para nós estarmos observando e seguindo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É uma advertência, nós estamos na terra agora peregrinando, nós não pertencemos na terra, nós somos estrangeiros aqui. Então, esse temor não é medo de Deus, mas sim temor aliado à confiança
e ao amor de Deus para conosco. É um temor que recua diante da ideia de ofender a sua vontade, consciente de que ele é um Deus de julgamento e de retribuição. Entenda isso, Márcio. O amor de Cristo controla a vida e o ministério de Paulo. Aí vai do versículos 14 ao 18. O amor de Cristo é o poder controlador da vida de Paulo. O apóstolo diz, no versículo 14, nos constrange. Né? Assim, ele está dizendo que o amor de Cristo nos compele, nos controla, nos domina. Este amor por nós é que nos rege e nos dirige. Bem? No versículo 15, diz, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Entenda, o propósito dessa morte era para que não vivêssemos para agradar aos nossos desejos naturais e pecaminosos, mas sim para agradar a Cristo. No versículo 14, nós vimos, logo todos morreram. Assim, a morte de Cristo, em prol de todos, é a razão para a morte de todos por ele. Este amor, amados, é para todas as raças do mundo, sem acepção. Todos os homens sem Cristo estão perdidos, carecendo, portanto, de uma nova criação. Esta nova criação é a vida de Jesus em nós. Tudo em nossa vida depende disso, de sermos novas pessoas em Cristo Jesus. Tudo em nossa salvação começa com Deus. E Paulo escreve, tudo provém de Deus, no versículo 18. Tudo provém de Deus. Amém? Então, deve haver uma mudança de oração, um arrependimento pessoal, fé e obediência de cada homem, a fim dele ter comunhão com Deus, obtermos essa comunhão. Deus confiou a Paulo o ministério da reconciliação, versículos 18 a 21. Deus agora está reconciliando os homens consigo mesmo. Entenda, o ministério da reconciliação foi confiado ao homem. Se nós fracassarmos como obreiros, os pecadores não ouvirão essa mensagem. Então, nós devemos, portanto, ir a todo o mundo, ou alcançar todas as pessoas que estão à nossa volta primeiro. Amém? O grande propósito dessa reconciliação é que, no versículo 21, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso porque Cristo foi feito pecado por nós. E para nós encerrarmos, o grande propósito dessa reconciliação é que, versículo 21, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso porque Cristo foi feito pecado por nós. Amém? Amados, observe. Não é que ele tenha cometido pecado, não é que Jesus Cristo tenha cometido pecado algum, mas sim porque Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Como diz lá em Isaías 53, versículo 6. Devemos meditar sobre essas verdades, orar a respeito delas, aceitá-las e deixar que elas nos façam o obreiro que Deus quer que nós sejamos. Entenda isso. Nós temos um comissionamento, nós temos um chamado, nós temos que ir e anunciar as boas novas do Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso não é uma opção, amados. Entenda isso. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 9, as demandas do ministério de Paulo. No tópico 1, a conduta no ministério. Recomendamos aí a leitura de 2 Coríntios, capítulo 6. E vamos responder as seguintes questões. O que é o cristianismo segundo a interpretação de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 a 7? Entenda, na aula passada,
tinha uma questão parecida com essa, só que o capítulo era 4 e o versículo era o 7. Aqui tem uma continuação desta questão, ok? Qual a importância e o propósito do cristão ser separado do mundo? Amém, amados? Então, observe. Nesta aula, Paulo ele direciona mais, levando ao cristão a ter um choque de realidade, né? Para saber onde ele vai estar, o que ele tem que fazer, né? E nos informa também que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. E muitos, como nós já dissemos, acham que isso vai ser um dia alegre, de festejos, de distribuição de recompensas, de galardões. Não é bem assim, não, amados. Nós temos que estar atentos à palavra, né? Nós temos que meditar e estudar cada vez mais. Nós podemos crescer em conhecimento e graça e cumprir o que Paulo está propondo a cada um de nós aqui, de sermos servos fiéis na pregação do Evangelho, e não servos inúteis, que só faz aquilo que é mandado fazer, né? Faça mais, faça com amor, faça com determinação. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma questão, porque é um tema bem polêmico, vá ali nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos respondendo, né? Não esqueça de deixar o seu like para que esse canal seja recomendado e mais pessoas possam ver essa mensagem. Estude ela, pregue ela para os seus amigos e familiares. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.